Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, respondendo a muitas perguntas, muita gente querendo saber como que funciona o trabalho de um assessor de investimentos, conhecido também como agente autônomo de investimentos, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar para vocês o passo a passo de como se tornar um agente autônomo de investimentos e basicamente o que um agente autônomo de investimentos faz. Então, se você tem uma curiosidade em saber um pouco mais sobre isso, talvez você queira trabalhar no mercado financeiro e essa pode ser uma opção, fica nesse vídeo que eu acredito que eu vou responder todas as suas perguntas. Então vamos lá. Primeiramente, a gente precisa saber o que é um agente autônomo de investimento, o que ele faz. Eu peguei uma resposta aqui bem técnica que diz assim: o assessor de investimentos tem a função de prospectar clientes e atender clientes já existentes, intermediando a distribuição de valores mobiliários entre os investidores e o mercado. Então, basicamente, o trabalho de um assessor se divide em dois. O primeiro, prospectar clientes novos, e o segundo, ser o intermediário entre o cliente e os produtos e os investimentos que existem. Então você vai apresentar os investimentos para os clientes. Então vamos lá, qual que é o primeiro passo para você se tornar um agente autônomo de investimentos? Você precisa prestar uma prova. Essa prova é a prova que você precisa passar e com ela você vai ter um certificado e esse certificado você pode utilizá-lo, porque daí você já vai ser um agente autônomo de investimentos. Quais são os pré-requisitos para você prestar essa prova? Primeiro, você precisa ter R$ 280 para fazer a inscrição dessa prova. Segundo, você não pode ter antecedentes criminais. É óbvio, você vai estar tratando do dinheiro das pessoas, então tem muita gente que talvez queira algo mais ilícito, por exemplo, lavagem de dinheiro e tal, então você tem que ser uma pessoa idônea e para isso você não pode ter antecedentes criminais. Segundo, ter o ensino médio completo, não ensino superior, é ensino médio. E terceiro, você tem que estar com o nome limpo. Da mesma forma que você não pode ter antecedentes criminais, você tem que estar com o nome limpo, porque você vai estar trabalhando com o dinheiro das pessoas. Então, da mesma forma que você não pode aceitar um suborno para poder, sei lá, fazer uma lavagem de dinheiro, você também não pode ter nome sujo, porque isso não pode te impactar. Talvez você está precisando de dinheiro e tem muita gente que, sei lá, passa a própria conta bancária para o cliente fazer um depósito. Eu já vi alguns casos um pouco mais complicados. Falando sobre a prova ela é bem difícil, porém não é impossível, tá? Eu passei de primeira na prova, estudei bastante, porém estudei um tempo curto, eu estudei durante um mês, foi de fevereiro para março, então eu lembro que tinha um carnaval e eu lembro que eu passei o carnaval inteiro estudando, tá? A prova, ela basicamente vai cair coisas que você vai utilizar na sua profissão, então é tudo referente ao mercado financeiro. A prova tem 80 questões, e você precisa acertar pelo menos 56 questões, sendo que algumas matérias têm um mínimo de acerto que você precisa ter. Tá? Então, por exemplo, tem matéria, se eu não me engano, de derivativos que acho que tem 12 questões, você precisa acertar no mínimo 6. Tem uma matéria que, óbvio, que você precisa acertar no mínimo a metade dela, que é sobre a atividade do agente autônomo, o que você pode ou não fazer. Uma outra matéria que é o código de conduta. Se eu não me engano, tem gente falando que essa matéria saiu, mas se ela ainda tiver, se eu não me engano, eram 4 questões e você tem que acertar no mínimo 2. Eu vi muita gente reprovar na prova por causa disso. Acertava 58, 59 questões, só que daí errava 3 de código de conduta, 3 de 4, e não passava por causa de uma mísera questão. Uma dica que eu vou te dar, que é o que eu fiz para estudar nesse um mês, primeiro que eu parei a minha vida realmente para estudar. Quando eu fui virar assessor, eu sabia que eu só podia ser assessor se eu tivesse o certificado, se eu tivesse passado na Ancor, senão não tem jeito de você se credenciar a um escritório e nem a uma corretora. E aí isso meio que me motivou muito, porque eu estava em transição de um emprego para o outro, se eu não passasse na prova naquele momento, eu poderia ficar sem emprego. Então eu era meio que obrigado a passar de primeira. Isso foi um incentivo para eu passar o carnaval inteiro estudando. Mas, para trazer aqui para vocês uma dica muito boa, tem um site que chama Top Invest. Tá? Procura no Google aí, Top Invest Simulados, vocês vão achar esse site. Esse site me ajudou muito na questão de simulados mesmo. Tá? Tem muitos simulados que você pode fazer, todos são gratuitos, então isso me ajudou muito. Uma dica muito séria que eu vou te dar é que quando eu estava fazendo os simulados, eu decidi que eu só ia fazer a prova se eu acertasse pelo menos 95% dos simulados. Então, teve dias que eu fiz cerca de 20, 30 simulados em um dia só. Ficava com muita dor de cabeça, acordava às 6 da manhã, fazia uns 10 simulados, parava um pouco, à tarde fazia mais uns 10. E aí, quando eu estava indo fazer a prova, minha prova era 10 horas da manhã, eu acordei um pouco mais cedo, umas 6 horas da manhã, fiz mais um simulado e nesse simulado eu acertei
97%, 98%, sendo que eu já estava acertando uma média de acima de 90% nos últimos 10, 15 simulados. Então essa é uma dica muito boa para você, porque você vai simplesmente decorar as questões. E isso faz você ganhar tempo na prova também. Porque a prova tem, se eu não me engano, acho que 2 horas e meia, 3 horas. E dos simulados, as 80 questões, pelo menos umas 5 a 10 são iguais ao simulado. Se você souber elas de cor, qual que é a resposta, o número, tudo de cor, você simplesmente vai pular 10 questões que você com certeza vai acertar e vai ganhar tempo. Então essa é uma dica boa que eu fiz. Agora beleza, você passou na prova, chegou seu certificado e você é oficialmente um agente autônomo de investimentos. Você agora tem duas opções. Ou você manda o seu currículo para uma instituição financeira, seja um banco, seja uma corretora, ou você manda o seu currículo para um escritório de assessoria. Ou você abre um escritório de assessoria, você escolhe. A diferença é o quê? Quando você manda direto para uma corretora ou para um banco, você é contratado pela corretora. Então, exemplo, vamos supor que você é contratado pela corretora XP, certo? Você vai trabalhar lá dentro da XP, para a XP, para os clientes que abrirem a conta diretamente na XP. Eu não sei direito como funciona, mas eu acredito que você não pode ir prospectar cliente. Quer dizer, não é nem questão de não pode, você talvez não vai ter tempo para isso, porque tem muita gente que abre a conta diretamente para a corretora e você vai ser o responsável talvez por esse atendimento. Então eles já vão te dar uma carteira de clientes pronta e você vai atender esses clientes. Muito provavelmente o salário ele é meio que fixo, talvez com variável, alguma coisinha, eu não sei como funciona direito, porque eu sou sócio de um escritório de assessoria, então é diferente, que é o que eu vou falar agora. O segundo passo é você entrar, se filiar ou virar sócio, né, basicamente, a um escritório de assessoria, ou montar um. O escritório de assessoria, você vai ser obrigado a prospectar os seus próprios clientes, atender os seus próprios clientes, e aí, mediante a isso, você vai receber um variável, uma espécie de variável mediante ao seu trabalho, aos seus clientes e a sua base de clientes que você tem. Então, é muito mais meritocrático, depende 100% de você, porque é você que vai ter que ligar. Você já viu aquele filme do Chris Gardner que é A Procura da Felicidade? Basicamente é aquilo, é você sentar, ligar para um monte de gente, de 100 pessoas que você liga, 10 vão atender, das 10 que atendem, uma vai querer falar com você sobre isso, e essa pessoa pode ser o seu cliente, você vai ter que ir até ela, marcar uma reunião e pode ser que vire ou não vire. Se não virar, você não recebe no final do mês. Se virar, você recebe. Qual que é o lado bom de você ser um contratado no sentido de prestar um serviço para a XP? Porque nós somos o intermediário entre o cliente e a XP. Basicamente, a vantagem é que você é um agente autônomo mesmo, né? Então você tem o seu horário, você tem os seus clientes, você faz aquilo que você quiser e você não precisa medir esforços. Então, exemplo, pega um gerente de banco. O gerente de banco, ele trabalha para os clientes que existem no banco, a carteira que o banco te dá, e pronto, acabou. Então você sabe que vai receber aquele salário no final do mês, tem um bônus ou outro, mas é aquele salário a grosso modo, e você vai trabalhar das 10 às 6 horas da tarde, acabou. Quando você é um agente autônomo, e é por isso que a XP deu tão certo, quando você é um agente autônomo, a pessoa sabe, a gente sabe que a gente só ganha se a gente trabalhar. E a gente quer ganhar sempre mais. Então isso faz com que a gente não meça esforços. Eu já me peguei várias vezes no domingo, eu trabalhando, durante a semana, eu acordando 7 horas da manhã e já começando a mandar um e-mail, a trabalhar às vezes até 7, 8, 9 horas da noite. Então, a gente trabalha muito mais porque a gente sabe que só depende de nós. E com isso a gente vai colher uns frutos muito maiores. Então isso faz com que a XP cresça e com que a gente cresça. Por isso que é um modelo totalmente disruptivo e a XP com certeza aí tem um espaço muito longo pela frente. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se inscreve no canal, principalmente se você ficou até aqui, se inscreve no canal. Isso significa que você está gostando do conteúdo. E se você quiser saber mais alguma coisa sobre alguma outra profissão do mercado financeiro ou até sobre agente autônomo, deixa nos comentários que eu faço questão de responder o mais rápido possível. E bons investimentos para vocês.